Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à quinta apresentação aqui dos seminários do Comeps. É um evento quinzenal, aí, sempre às 3 horas da tarde, nas quartas-feiras, e nós contamos com a apresentação de líderes de laboratórios que estão incluídos na estrutura, né, do Comeps, do Centro de Ciências da Saúde. E hoje nós temos aqui o professor Carlos Alberto Soares da Costa. Tenho o prazer de apresentá-lo e agradecendo primeiramente, né, a sua disponibilidade para fazer esta apresentação. Professor Carlos, ele é nosso colega aqui da UFRB, professor adjunto da UFRB desde 2017, e ele é nutricionista de formação pela UERJ, né, Estadual do Rio de Janeiro, fez mestrado em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ também, e doutorado em biociências também pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fez um estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal Fluminense e um MBA em gerenciamento de projetos pela FUNCEFET. Sua experiência profissional é bem interessante. Ele foi nutricionista e coordenador de nutrição dietética do Hospital Girassol, localizado na África, né, em Luanda, em Angola, e foi nutricionista contratado também da Petrobras e da Associação de Assistência à Criança Deficiente. As linhas de pesquisa, né, eles têm pesquisa na área de avaliação nutricional, diagnóstico nutricional e nutrição experimental. E ele é o líder, né, do laboratório, né, do NENA, Núcleo de Estudos em Nutrição Aplicada. E hoje vai apresentar aqui para a gente o seminário cujo título é Efeitos da linhaça na saúde óssea em modelos experimentais. Então, professor Carlos, fique à vontade, você tem cerca de 40 minutos aí para proferir seu seminário, sua palestra, e nós temos aí 20 minutos finais para fazer uma discussão, né, uma roda de conversa. Fiquem à vontade, todos e todas, para, se quiserem, já ir colocando as questões pelo chat, tá? Mas, se quiserem, também podem fazer depois, na parte final aí do seminário. Então, fique à vontade, professor. Valeu. Ok. Boa tarde para todo mundo. Venho agradecer a possibilidade aí, né, com esse trabalho bonito aí que está sendo desenvolvido pelo professor Leandro, essa atividade extensionista, né, que são os seminários do Comeps. Acho que é muito importante, até para os nossos pares, nossos colegas de trabalho, né, poder saber, né, tomar conhecimento do que os colegas estão desenvolvendo, né, até para que possamos fazer colaborações, né. Eu vou mostrar aqui exemplos de casos em que a gente fazia colaboração com grupos de São Paulo para depois descobrir que na mesma instituição tinha a mesma tecnologia, né? Então, é muito importante esse momento e eu espero que essas atividades nossas, elas sejam permanentes, né? Independente de coronavírus, independente de ser online, presencial. Acho que é importante a gente continuar tendo essas trocas do que os colegas estão desenvolvendo, né? Bem, antes de eu entrar no tema central da apresentação, cujo título é Efeitos da linhaça na saúde óssea em modelos experimentais, eu achei que seria interessante apresentar o grupo de pesquisa que nós temos, né, na UFRB. Esse grupo ele surgiu ali no início de 2018, né? Eu cheguei na UFRB em abril de 2017, e aí essa é uma parte do grupo, né, que a gente tem, basicamente alunas do BIS com ênfase em nutrição, né? Então, esse grupo foi criado em 2018, e esse grupo foi criado muito em função desse primeiro artigo que eu tinha escrito ali no final de 2017,
com base em dados do IBGE, e com base nesses dados, com base nesse artigo que foi publicado em 2019, que se chama Morbidade Hospitalar Associada ao Aparelho Circulatório em Santo Antônio de Jesus, Bahia, a gente observou a necessidade de desenvolvimento de estudos sobre a saúde cardiovascular na população de Santo Antônio de Jesus e redondezas. Então, acho que foi esse artigo eu considero como se fosse o norte da bússola, né, que me ajudou a desenvolver um trabalho de pesquisa no CCS e principalmente em Santo Antônio de Jesus, né? Um primeiro trabalho que foi gerado após esse artigo foi esse estudo que foi desenvolvido com trabalhadores de um frigorífico localizado em Santo Antônio de Jesus, né? Então, a gente fez a avaliação ontopométrica de todos os funcionários desse frigorífico, né, de Santo Antônio de Jesus, e rendeu esse primeiro estudo, que foi publicado na revista de extensão da UFRB, né? E aí a gente foi caminhando até que a gente cadastrou um projeto de pesquisa científica chamado Estudo do Risco Nutricional em Pacientes Cardiopatas Admitidos em Unidades de Terapia Intensiva, localizado no município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Para esse trabalho, a gente teve a parceria fundamental, que foi fundamental, da Santa Casa de Misericórdia, também conhecida como Hospital Maternidade Luiz Argolo, né? Todo mundo aí conhece, né? Que circula por Santo Antônio de Jesus. Então, lá temos uma UTI com 10 leitos, e eles abriram as portas para a gente poder fazer esse trabalho com os cardiopatas que eram admitidos na UTI. E esse trabalho ele durou do período de agosto de 2019, foi interrompido junto com o calendário acadêmico em dezembro de 2019, só que quando a gente foi retornar às atividades em março de 2020, nós tivemos que interromper as atividades em função da pandemia, né? Ainda assim, nós conseguimos avaliar 62 pacientes. Aí temos uma foto, né, de uma das nossas colegas do nosso grupo de pesquisa, realizando a avaliação antropométrica dos pacientes na UTI, cardiopatas na UTI. E, apesar da interrupção das atividades de pesquisa, nós conseguimos publicar um relato de caso, que se tratou de um paciente com cardiomiopatia chagásica. Então, foi um trabalho que ajudou muito a organizar a metodologia da pesquisa, né, desenvolvida dentro do hospital. Então, já é uma primeira produção, né? E também agora, em outubro de 2020, nós publicamos esse relato de experiência, que se trata de uma atividade extensionista que a gente desenvolvia junto a esses pacientes cardiopatas. A gente dava para eles orientações em saúde, orientações nutricionais, né, à beira do leito, na unidade de terapia intensiva. Então, a gente desenvolveu um material educativo, um folder, né? Então, quem tiver interesse em acessar o artigo, vocês vão ter lá o folder com maiores esclarecimentos do que a gente dava de orientação para esses pacientes. Então, mais um produto, né, dessa atividade junto ao Hospital Maternidade, né, aqui de Santo Antônio de Jesus. E associando um pouco da experiência que eu tive de pós-doc na área de nutrição experimental, fazendo uma junção da questão da nutrição translacional. Eu escrevi esse artigo também, né, pelo grupo de pesquisa que a gente avaliou. É um estudo um artigo conceitual em que eu associo os efeitos do ômega 3 e seus efeitos benéficos no sistema respiratório e possíveis efeitos negativos no tecido adiposo de pacientes com coronavírus. Esse artigo também foi aprovado e publicado em outubro, agora de 2020. Então, quem tem interesse, né, em ler, ele está disponível na internet, ok? Eu posso deixar a apresentação à disposição do professor Leandro depois, né, caso vocês queiram, tá? Então, deixo à disposição depois.
Além desses trabalhos, nós desenvolvemos uma revisão de literatura que foi submetida, a gente está aguardando, ela está tramitando, e é uma revisão de literatura relacionada ao manejo nutricional na doença chamada hemorragia subaracnoidea, que eu sou oriundo do Rio de Janeiro, né, e pela minha vivência dentro do ambiente hospitalar, tanto no Rio de Janeiro como em Angola, eu nunca tinha me deparado com esse tipo de hemorragia, e no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, eu tive muito contato com pacientes com HSA, que é chamada assim, né, a sigla, e aí me despertou o interesse, e aí a gente criou uma linha de pesquisa também para poder investigar o melhor manejo nutricional nessa doença. Se Deus quiser, se o artigo de revisão for aprovado, faço questão de retornar mais à frente para poder apresentar os resultados dessa revisão para vocês, ok? E eu daria início, em agosto de 2020, eu daria início a uma pesquisa científica, uma outra linha de pesquisa científica, intitulada Avaliação da Frequência de Comportamento Alimentar com Tendências à Ortorexia Nervosa entre estudantes de um centro de ciências da saúde. Por favor, não vamos associar ortorexia com anorexia nervosa, são aspectos diferentes, né? Anorexia nervosa é um transtorno alimentar e a ortorexia nervosa é um distúrbio obsessivo, né? Obsessão por alimentação saudável. E aí, devido à pandemia, a gente não pôde desenvolver atividade de pesquisa por enquanto, dentro do nosso CCS, mas eu transformei esse conteúdo, então, num componente que está sendo ministrado, né, no calendário suplementar, e como atividade assíncrona, a gente desenvolveu uma página no Instagram, em que os alunos semanalmente colocam conteúdos relacionados à percepção corporal, ortorexia, transtornos alimentares, e quem tem interesse, está lá o nosso link, Porto_Nena UFRB, ok? É basicamente isso que a gente desenvolve por enquanto no Nena. Bom, aqui hoje eu vou trazer para vocês uma parte dos produtos que foram gerados durante o meu pós-doutoramento, né? Esse pós-doutorado ele durou 60 meses, foi um pouquinho longo, né? Então, comecei em 2012. Então, essa foto aqui é a primeira foto que eu tirei no Laboratório de Nutrição Experimental, localizado na Universidade Federal Fluminense. Aqui estou eu, aqui, ó, com carinha de novinho, ainda tinha um pouquinho de cabelo ainda na cabeça. Tinha acabado de concluir o doutorado nesse período, né? E esse projeto de pós-doutorado ele foi com a supervisão do professor Gilson Teles Boaventura. O professor Gilson Teles Boaventura, ele é baiano, oriundo de Conde, né? Hoje ele é um professor aposentado pela Federal Fluminense e atualmente é professor visitante na Escola de Nutrição da UFBA, né? E apesar de eu ter concluído o pós-doutorado em 2016, antes de vir para a UFRB, eu continuo atualmente orientando ainda alunos dentro desse laboratório de nutrição experimental, ok? Então, essa aqui é a minha primeira foto quando eu cheguei lá na UF, né, para fazer o pós-doc. E essa aqui é parte do grupo de alunas que eu orientei na iniciação científica, no mestrado. Algumas já estão no doutorado, né? Então, estão todas aí publicando, desenvolvendo material, né? No laboratório. Todas são do curso de nutrição, né? Então, todas envolvidas com modelos experimentais. Bom, falar um pouco, então, da linhaça, né? Em primeiro lugar, é bom a gente quebrar algumas coisas, quebrar alguns raciocínios. As pessoas falam que a linhaça dourada é melhor do que a linhaça marrom, né? Já está bem esclarecido pela literatura científica que tanto a marrom como a dourada, elas possuem as mesmas propriedades nutricionais e as mesmas propriedades funcionais, né? A gente pode estar consumindo a semente de linhaça na forma de farinha
de linhaça ou na forma do óleo de linhaça, né? E aí é o que eu deixo a recomendação, que quando a pessoa for comprar a linhaça, ela não venha comprar a farinha, mas se puder, compre a semente da linhaça e triture ela em casa com liquidificador, depois peneire para separar a casca do conteúdo e logo em seguida consumir. Evitar ficar muito tempo ao ambiente, a farinha, deixar de preferência na geladeira, para evitar fotoxidação. A casca, não é recomendado consumir a casca, porque a gente não possui uma enzima intestinal chamada fitase, porque a casca da semente possui muitos compostos chamados de fitatos, que nós não somos capazes de digerir e que pode, inclusive, afetar a digestão e absorção de diversos micronutrientes. Ok? Bom, a semente da linhaça, ela é rica em proteínas, né? Ela é rica em fibras alimentares, ela é rica em fibra solúvel, então ela tem um benefício muito grande em relação ao metabolismo lipídico, aos níveis séricos de colesterol, ela pode estar agindo nos níveis séricos de LDL, HDL, né? Ajuda na menor reabsorção intestinal de gorduras em geral, né? Além disso, ela possui compostos fenólicos chamados de lignanas, fitoestrógenos, né, que possuem ação antioxidante, anti-inflamatória, atua no metabolismo da glicose. E o ponto mais importante dessa semente é a sua composição de lipídios. Ela tem uma baixa concentração de gordura saturada, né, e ela é riquíssima em ômega 3, né, e tem uma baixa concentração de ômega 6. E talvez esse seja o grande diferencial dessa semente, sendo uma fonte riquíssima de ômega 3, que também está presente no óleo de canola, está presente na sardinha, nos peixes de água frias, né? E que tem já muita literatura mostrando os benefícios do ômega 3 para o nosso organismo, né? Em relação a micronutrientes, vocês podem ver aqui nesse slide que para cada 100 gramas da semente de linhaça, nós temos 236 miligramas de cálcio, enquanto que em 100 gramas de leite de vaca, nós temos 123 miligramas de cálcio. Ou seja, a semente de linhaça tem quase que o dobro da quantidade de cálcio presente no leite, que é uma das principais fontes de cálcio, né? Ela também é fonte de magnésio, ela é rica em fósforo, rica em potássio, né? E eu comparo aqui com a banana tem 100 gramas de banana tem 358 miligramas de potássio, enquanto que as 100 gramas de linhaça tem 800 miligramas de potássio. Então, como a gente vai estar tratando aqui de saúde óssea, vocês podem perceber que para a saúde óssea, talvez a linhaça tenha um grande benefício, sendo fonte de cálcio, magnésio, fósforo para essa matriz óssea. Bom, na nossa literatura, nós temos um volume bastante considerável de artigos mostrando os benefícios da linhaça para diversos compartimentos corporais, como vocês podem ver aqui, mas nós tínhamos até ali no 2012, 2011, quando comecei o pós-doutorado, nós tínhamos poucos relatos na literatura demonstrando os efeitos da linhaça sobre a saúde óssea. Então, a gente começou a estudar os efeitos dela nesse compartimento corporal. Bom, e como é que a linhaça, sendo fonte de ômega 3, ela poderia estar contribuindo para a estrutura óssea? A gente já tinha verificado na literatura que o ômega 6, que está presente, por exemplo, no óleo de soja, através de prostaglandinas da série 2, ele pode estar atuando sobre as células mesenquimais, que são as células tronco, né, inibindo a formação de células osteoprogenitoras
e também ele atua inibindo a formação de osteoblastos necessários para a formação óssea. No entanto, o ômega 3, através das prostaglandinas de série 3, ele inibe as prostaglandinas de série 2, contribuindo assim para a formação de células osteoprogenitoras, contribuindo para a formação de osteoblastos. E como a gente está tratando aqui de células mesenquimais, de células tronco, elas também podem dar origem a adipócitos. Então, esse foi um outro aspecto que a gente avaliou no nosso pós-doc, como a linhaça poderia estar estimulando maior desenvolvimento de massa óssea e está estimulando menor desenvolvimento de tecido adiposo. Mas a parte em relação ao tecido adiposo a gente não vai tratar aqui hoje. E aí aqui vocês podem ver que aqui é o contrário. O ômega 6, ele estimula a adipogênese, enquanto que o ômega 3, ele inibe a adipogênese. Então, ele tem um efeito contrário nesse compartimento corporal. Mas isso é história para outra apresentação, tá? Hoje a gente vai se ater à estrutura óssea. Bom, no slide anterior, eu estou falando os efeitos para formação óssea, ou seja, estímulo para produção de osteoblastos. E em relação à reabsorção óssea, quais são os efeitos tanto do ômega 6 como do ômega 3? Né? Então, eu vou falar aqui mais do ômega 3. O ômega 3, ele inibe as prostaglandinas de série 2, consequentemente, ele aumenta a expressão de osteoprotegerina e diminui a expressão de RANKL. Ou seja, quando ele aumenta a expressão de osteoprotegerina, ele está inibindo a osteoclastogênese, né? E ele está também reduzindo a expressão de RANKL, que é responsável pelo recrutamento de pré-osteoclastos, pelo amadurecimento desses pré-osteoclastos. E vocês podem ver também que, em relação à apoptose da matriz óssea, o ômega 3, ele ele atua inibindo prostaglandina de série 2, diminuindo assim o tempo de vida média dos osteoclastos maduros. Ou seja, ele diminui a taxa de reabsorção óssea. Bom, o que eu vou estar apresentando aqui hoje para vocês é o resultado dos estudos que foram publicados no período de 2012 até 2016, no que se refere à saúde óssea. Esse conjunto de artigos eles foram comprimidos nessa revisão bibliográfica, que foi publicada em 2017, né? Então, é um artigo, uma mini revisão bibliográfica que que descreve os efeitos da linhaça na saúde óssea em modelos experimentais. E aí foi publicado nessa revista aqui, ó, tá? Bom, pessoal, falar um pouquinho para vocês sobre o laboratório de nutrição experimental, né? Então, geralmente, no laboratório de nutrição experimental, a gente tem uma fábrica de ração, né? Com uma batedeira, tipo de panificadora, e uma estufa que a gente mantinha os ingredientes, né? Os pellets da ração num período de 24 a 48 horas. É interessante frisar que no Rio de Janeiro, atualmente, a gente só, até 2012, nós só tínhamos uma fábrica de ração experimental, que é essa localizada na Federal Fluminense. Então, vejam, era uma fábrica de ração que estava com as portas abertas. A gente recebia grupos de pesquisa do Rio de Janeiro inteiro para poder fazer suas rações lá. Na minha época de mestrado e doutorado, eu estudava na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu ia até a UF fazer a minha ração para o meu modelo experimental, e aí depois eu comecei a pude ficar mais próximo dessa fábrica de ração. E aí eu aproveitei, né, para fazer bastante ração para os meus estudos, né? Então, aqui a gente tem a ração controle, e aqui a gente tem a ração experimental, contendo farinha de linhaça ou óleo de linhaça, né? A gente tinha 3 tipos de dieta que usamos nesse modelo.
Não querendo me estender muito, mas só para lembrar, né, falar para quem não tem conhecimento, essa ração, ela tinha como fonte proteica a caseína, né? Então aqui a gente tem a ração controle com 20 gramas de caseína. E como a farinha de linhaça era fonte proteica, nessa dieta contendo a farinha de linhaça, a gente tinha uma redução da quantidade de caseína, considerando que a farinha de linhaça era fonte proteica. Na ração feita com óleo de linhaça, a gente mantinha a quantidade de caseína. E aqui, por exemplo, tem a dieta com óleo de linhaça, flaxseed oil, e aí nessa dieta a gente tinha aqui o acréscimo de 7 gramas de óleo de linhaça, e na ração controle a gente tinha a adição de óleo de soja, né? Essa ração, ela também contém amido de milho, açúcar, né, fibra, que é a celulose, né? A gente acrescentava um mix de minerais, um mix de vitaminas. Nós acrescentávamos L-cistina, que era o aminoácido limitante da caseína, né? A bitartarato de colina, que é muito importante que atua como precursor de acetilcolina, né? É isso. Então, essa era a dieta experimental. Lembrando que na Federal Fluminense, nutrição experimental é uma disciplina, né, um componente obrigatório. Então, todos os alunos que passam pela Federal Fluminense, eles têm aula de nutrição experimental, eles preparam ração, eles cuidam de animais de laboratório, né? Então, isso faz parte do currículo desses alunos, né? Bom, vou mostrar aqui, então, o primeiro estudo, que foi desenvolvido pela Aline Pereira, né, que está aqui na foto. Eu vou mostrar os efeitos da linhaça para vocês nas principais fases da vida, né? Que seria quais, no caso dos seres humanos? Ao final de 1 ano de idade, ao final de 18 anos de idade e ao final de 40 anos de idade. Nesse primeiro estudo, a Aline, ela ofertou a dieta contendo óleo de linhaça para as ratas lactantes durante o período de lactação dos seus filhotes. O período de lactação, no modelo experimental, ele dura em média 21 dias, né? E vocês vão ver mais à frente os efeitos de desmame precoce, que eu vou estar falando um pouquinho mais à frente. Mas o que acontecia nesse modelo? A dieta era dada para as mães consumiam essa dieta contendo farinha de linhaça e os compostos bioativos, os benefícios da farinha de linhaça eram passados para os filhotes através do leite materno, né? E aí, ao final de 21 dias, esses filhotes eram eutanasiados para avaliar os efeitos da linhaça sobre a sua estrutura óssea. Então, esse é um primeiro artigo, ele foi publicado na Lipids, que é uma revista muito importante aí, eu acho que o professor Gustavo deve conhecer, é uma revista que trabalha muito com cromatografia, se não tiver cromatografia, já é recusado de primeira. Então, eu não vou poder apresentar aqui tudo hoje, mas nesse estudo nós tínhamos cromatografia do soro, né, do sangue desses animais, né, a gente conseguiu quantificar os níveis de ômega 3 na corrente sanguínea desses animais, tá? Bom, ao final de 21 dias de lactação, nós anestesiávamos esses animais, esses filhotes, e levávamos ele para um laboratório de avaliação nutricional que temos na Escola de Nutrição da Federal Fluminense. Nesse laboratório de avaliação nutricional, nós temos um densitômetro, né, que era usado para estudos da composição corporal de seres humanos, mas quando a gente adquiriu esse equipamento, junto com ele, nós adquirimos um software específico para avaliação de animais de pequeno porte. Então, vocês podem ver aqui o ratinho anestesiado, né, posicionado na esteira, e aqui ele era escaneado, e, consequentemente, a gente tinha toda a composição corporal desse animal, não somente em termos de estrutura óssea, mas em termos de massa magra, massa gorda, né? Então, vocês podem ver aqui que quando os animais foram tratados
com óleo de linhaça, ao final de 21 dias, eles apresentavam massa corporal significativamente maior em relação ao grupo controle, comprimento corporal maior em relação ao grupo controle, e em termos de massa óssea, esses animais apresentavam densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo e área óssea significativamente maior em relação ao grupo controle. Isso quando as mães foram tratadas com a dieta contendo óleo de linhaça. Né? Depois que os animais eram escaneados, nós fazíamos a eutanásia, coletava diversos tecidos desses animais, e entre os tecidos nós coletávamos coluna vertebral e também coletávamos o fêmur desses animais. E aí a gente pesava os fêmurs para avaliar a massa dele, nós avaliávamos com o auxílio de um paquímetro a distância entre as epífises, como não sei se dá para vocês acompanharem o mouse aí, né? Além disso, com paquímetro, nós avaliávamos a espessura no ponto médio da diáfise, né? E, em seguida, nós levávamos essas peças ósseas e as posicionava novamente no densitômetro para fazer a densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo e a área óssea dessas peças anatômicas. Né? Então, o que vocês podem ver aí, que ao final de 21 dias, esses ratos tratados com óleo de linhaça, eles tinham massa do fêmur, distância entre as epífises e a densidade mineral óssea significativamente maior em relação ao grupo controle. Né? Isso quando tratados com óleo de linhaça. E aí, ao mesmo tempo, nós tínhamos a Paula Cristina, que é fisioterapeuta, ela avaliou os efeitos da farinha de linhaça e seus efeitos ao final dos mesmos 21 dias. Então, a gente sempre avaliava o óleo de linhaça em relação e comparava esses dados com a farinha de linhaça, né? E aí esse trabalho foi publicado na revista, né, da DORAD, né, que é o jornal que estuda as origens da saúde, das doenças, uma revista muito importante para quem trabalha com programação metabólica, com epigenética, com programação metabólica, né? É uma revista muito importante nessa área. E, ao final dos mesmos 21 dias, nós observamos que a farinha de linhaça, ela aumentou a massa corporal em relação ao controle, o comprimento também, e o conteúdo mineral ósseo e a área óssea total também eram significativamente superiores em relação ao grupo controle. Isso ao final de 21 dias, que a gente pode comparar, que alguns autores comparam com o final de um ano de vida, e tem autores que comparam com o terceiro trimestre da gestação. Nesse caso, a gente interpretou os dados como se fosse uma criança de 1 ano de idade, ao final de 1 ano de idade. Né? A gente também fazia, aos 21 dias de idade, um ensaio biomecânico com essas peças ósseas, né? E a gente conseguia avaliar rigidez, capacidade de absorção de carga, né? Quanto era necessário para poder fazer a fratura desse osso. E aí vocês podem observar que para a maioria dos parâmetros biomecânicos, eles apresentavam, o rato tratado com a farinha de linhaça, ela apresentava parâmetros superiores em relação ao grupo controle, mostrando assim que esses ratos, ao final de 1 ano de vida, apresentavam uma resistência óssea maior, uma maior resistência à fratura. Aqui é um ponto muito importante que eu quero falar para vocês, que até esse artigo, nós enviávamos as peças ósseas para São Carlos, em São Paulo, né, para fazer as avaliações biomecânicas em São Paulo. E aí, numa atividade que teve na UF, num certo ano, uma atividade parecida com o nosso Reconcitec, um grupo da odontologia botou um banner, um pôster, em frente ao nosso, em que eles mostravam resultados de avaliação biomecânica em material para resina óssea, aqueles materiais ósseos, dentários, né? E aí eu perguntei, vocês fazem esses ensaios biomecânicos aonde? Lá no terceiro andar.
Detalhe, o nosso laboratório fica no 5º andar. Então, a gente mandava para São Paulo peça, sem saber que no 3º andar, abaixo de nós, tinha o mesmo equipamento. Então, foi uma atividade como Reconcitec que nos aproximou. E aí, a gente foi lá no 3º andar e falou, agora esse equipamento é nosso, nós vamos usá-lo, né? Então, a gente fez toda uma validação, né, um ajuste do equipamento para poder estar fazendo a avaliação de fratura óssea em fêmur. Bom, e aí o que a gente observou ao final de 21 dias de lactação? Nós observamos que tanto o óleo como a farinha de linhaça, quando consumidos no período de lactação, contribuem para os parâmetros ósseos no momento do desmame, né? Então, comparando com seres humanos, está ali mais ou menos ao final de 1 ano de idade, 2 anos de idade, quando é o período que ocorre o desmame nesses indivíduos, né? Então, ficou a pergunta, quais seriam as repercussões desse achado para o período de juventude desses animais, para o período de vida adulta desses animais, e se essa dieta fosse mantida após o desmame, e se esses filhotes continuassem com esse mesmo padrão alimentar após o desmame? Quais seriam os desfechos para eles na vida adulta? E aí a gente avançou nesse aspecto, né? Então, nesse artigo, Paula Cristina, ela avaliou os efeitos da dieta contendo farinha de linhaça que foi consumida no período de amamentação, lactação, até o período de 90 dias de idade, né? Que é comparado a um ser humano com 18, 19 anos. Né? E aí foi publicado nessa revista, Food Function, né? Aí aqui vocês podem ver, aos 90 dias de idade, né, a gente observou o quê? Que esses animais tratados com a farinha de linhaça, durante todo esse período, eles apresentavam densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo, área óssea, e na região da coluna vertebral, né, também apresentavam densidade, conteúdo e área óssea significativamente maior em relação ao grupo controle. Em relação ao fêmur, como eu já tinha dito para vocês, né, a gente avaliava o rato por inteiro e depois avaliava as peças ósseas. E aí, quando a gente avaliou o fêmur desses animais, nós também observamos massa do fêmur maior em relação ao grupo controle e densidade, a distância entre as epífises e aspectos biomecânicos de força máxima, de força de ruptura, significativamente maiores em relação ao grupo controle. Em seguida, com a Maíra, também, que foi aluna de graduação, que concluiu o seu mestrado, nós avançamos com a mesma dieta até os animais concluírem 180 dias de idade, né? E aí esse artigo foi publicado na Nutrition, que é uma importante revista na área da nutrição, né? E a gente observou aos 180 dias de idade que esses animais apresentavam uma ingestão de cálcio significativamente maior em relação ao grupo controle, considerando que a linhaça ela é fonte de cálcio, né? Esses animais também apresentaram densidade, conteúdo mineral ósseo, área óssea significativamente maior em relação ao grupo controle, e quando avaliado o fêmur isoladamente, ele também era um fêmur maior, com distância entre as epífises maior, né, com uma densidade, com conteúdo mineral ósseo e com uma resistência óssea à fratura também significativamente maior em relação ao grupo controle. E aqui a gente observou o quê, né? Que no período pós-desmame, a farinha de linhaça, quando consumida desde o período de lactação, contribui para o menor risco de fragilidade óssea na vida adulta, né? Ali em torno de 40 anos de idade. Bom,
Um outro estudo que a gente fez também foi o seguinte: geralmente, no modelo experimental, depois que a gente faz o desmame dos filhotes, as ratas lactantes, elas são reaproveitadas para um novo acasalamento, para formar uma nova ninhada, ou elas eram eutanasiadas. Nesse modelo, a gente fez o quê? Como as ratas lactantes, lá no período de lactação, elas estavam consumindo a dieta contendo o óleo e a farinha de linhaça, a gente decidiu estudar também as ratas lactantes. Por quê? Porque lá no período de lactação ocorre um aumento da taxa de reabsorção óssea, né, para contribuir como fonte de cálcio o leite materno, né? E após esse período, existe o risco de redução do conteúdo mineral ósseo, com risco para perda óssea em mulheres que têm múltiplas gestações, né? Então, qual seria o benefício dessa mulher estar consumindo uma dieta que contém farinha de linhaça e quais seriam os benefícios disso para a recuperação óssea dela após o período de amamentação, né? Então, elas foram alimentadas com a dieta durante 21 dias, como já mostrei anteriormente, e após o desmame de seus filhotes, essas ratas lactantes continuaram consumindo a mesma dieta por um período de 30 dias, que, nesse contexto, equivale a aproximadamente 2 anos para que a mulher possa recuperar sua composição corporal após o período de amamentação, né? E aí, a gente teve esse artigo publicado pela Daniele Ribeiro, nutricionista também, com mestrado e doutorado em patologia, pelo nosso grupo lá do Rio de Janeiro. E aí, esse trabalho foi publicado na Food Science and Nutrition, né? E aí, ela observou, e aqui eu quero trazer para vocês isso, né? Nós aproveitávamos que o hospital universitário tinha o tomógrafo, e aí a gente sempre ia nos horários assim fora do comum, né? Porque a prioridade eram os pacientes do hospital, né? Então a gente montou uma placa de acrílico para poder posicionar as peças ósseas na esteira do tomógrafo. Eu espero que dê para vocês observarem aí a placa de acrílico. E aí a gente posicionava as peças ósseas e a gente fazia tomografia computadorizada dessas peças ósseas. Então, vocês podem ver aqui uma imagem de tomografia computadorizada. Essa análise foi feita num sábado, às 9 horas da noite, né? Então, a gente usava esses horários atípicos, a gente fazia análise de tomografia de madrugada, de sábado para domingo, ou de dia da semana, mas no horário que não atrapalhasse a agenda dos pacientes do hospital. E aí, na tomografia computadorizada, nós realizávamos a avaliação da radiodensidade na região da cabeça do fêmur, como vocês podem observar aqui, né? E aí aqui a gente observa que a radiodensidade na cabeça do fêmur dessas ratas que eram lactantes foi significativamente maior em relação ao grupo controle ao final desses 30 dias pós-lactação. E também observamos que esses fêmurs, eles apresentavam maior resistência à fratura óssea, né, quando avaliados pelo ensaio biomecânico, para todos os parâmetros avaliados, rigidez, né, força de ruptura, força máxima, né, então um osso mais resistente e com menor risco para fragilidade óssea após o período de lactação. Então, a gente observou que a farinha de linhaça contribui para a saúde óssea no período pós-desmame das ratas lactantes. Por último, eu quero trazer esse outro modelo experimental, né, que a gente trabalhou muito com desmame precoce, né? Por que a gente trabalhou tanto com desmame precoce? Porque a gente tem aí dados da OMS de 2003 que mostravam que aproximadamente 35% das crianças são amamentadas exclusivamente nos primeiros meses de vida. Então, eu posso dizer que a grande maioria da população talvez esteja no grupo experimental, o grupo que sofreu um desmame precoce, né? Poucos estão no grupo controle, que foi amamentado da forma recomendada, né?
Então, o que acontece? Eu vou mostrar esse recorte aqui para vocês, né? O período de lactação, ele dura em média 21 dias. Mas, quando chega no 14º dia de vida, os filhotes, eles abrem os olhos. Até o 14º dia, eles ficam com os olhos fechados. No momento que ele abre o olho, ele começa a ver a ração na gaiola, lá em cima no coxo. E aí, ele começa a reproduzir o comportamento da rata lactante, de poder comer os farelinhos da ração, né? Então, nesse momento, ele passa a consumir não somente o leite materno, mas também ele passa a consumir parte da ração. É como se fosse alimentação complementar, né? A partir do 14º dia, até completar 21 dias de vida, eles estão no período de alimentação complementar. Então, no exato momento em que eles abrem os olhos, nós separávamos ele de suas mães, realizava o desmame precoce, e nos 7 dias restantes, eles só ficavam consumindo a ração e ficavam privados do leite materno. Bom, quais eram os efeitos disso para o rato, né? Aí a gente tem aí um artigo publicado pela Bianca Ferola, na mesma revista que eu mostrei para vocês, revista da Dorad. Esse artigo aqui não foi artigo de TCC, não foi artigo de mestrado nem de doutorado. Foi um artigo oriundo do trabalho de iniciação científica desenvolvida por Bianca e pela Carol, que vou mostrar mais à frente, né? Então, um projeto de iniciação científica gerando um artigo de alto impacto científico. O que a gente fazia? Aqui vocês podem ver, né, que ao final de 21 dias de vida, os animais que foram desmamados precocemente, eles apresentavam todos os parâmetros corporais, toda a composição corporal, ela foi prejudicada em relação ao grupo que foi amamentado durante 21 dias. Então, todos os parâmetros, massa corporal, comprimento, massa de gordura, percentual de gordura, né, massa de gordura na região do tronco, densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo, área óssea, todos esses parâmetros eram menores em relação ao grupo controle, mostrando assim o impacto da privação do leite materno nesses indivíduos. E após eles completarem 21 dias de vida, eles foram tratados com dieta contendo farinha de linhaça ou óleo de linhaça, até completarem 60 dias de idade. Eu não vou falar aqui do grupo tratado com óleo de linhaça, porque o tempo é curto, mas nós observamos que, quando esses animais desmamados precocemente foram tratados com a dieta contendo farinha de linhaça, aos 60 dias de idade, eles apresentaram todos os parâmetros corporais semelhantes em relação ao grupo controle. Semelhantes. E vocês podem perceber aqui que todos os parâmetros no grupo que foi desmamado precocemente e foi alimentado com ração controle, eles apresentaram todos os parâmetros menores em relação ao grupo controle. Então, até brincava na época que se eu escondesse essa sigla aqui, qualquer pessoa poderia dizer que esses animais eram animais do grupo controle. Então, a gente pôde afirmar que talvez a dieta contribuiu para a recuperação ou até mesmo prevenção dos desfechos associados à programação metabólica por privação do aleitamento materno nesses animais. E a Carol, também, que foi aluna de iniciação científica, publicou esse artigo em que ela avaliou somente o fêmur desses animais. A Bianca, ela avaliou a composição corporal e a Carol avaliou somente o fêmur, né? E aí, novamente, nós observamos que o grupo que foi desmamado precocemente e tratado com a farinha de linhaça apresentaram parâmetros todos próximos ao do grupo controle. Então, a gente observou que a farinha de linhaça, quando comparada ao óleo de linhaça, abreviou a fragilidade óssea secundária ao desmame precoce nesses indivíduos. Bom, eu estou concluindo aqui, né? Então, deu para... Eu tentei passar aqui para vocês os benefícios da farinha e do óleo de linhaça para a estrutura óssea.
Tem muito mais artigos que foram publicados após 2017. Nós continuamos com esses estudos em relação à farinha e ao óleo de linhaça, né? E quem, caso tenha interesse, aqui está o link do meu currículo Lattes. Lá tem artigos não somente com farinha de linhaça e com óleo de linhaça, mas tem artigos associados ao óleo de canola, óleo de abacate. A gente tem artigos relacionados ao uso de consumo de suco de uva, vinho tinto, resveratrol, né? Temos artigos associados ao composto B-ativo, que é a saponina, encontrada no inhame e no taro, né? A gente tem artigos com banha de porco, ácido alfa-lipóico, L-carnitina, dieta da proteína, chá de insulina, para alguém aí, caso conheça, chá de insulina, da Cissus cicioides, tudo isso desenvolvido no modelo experimental. O modelo experimental tem uma coisa boa que a gente fica sem território fixo, né? A gente pode entrar em vários temas dentro do modelo experimental, né? E eu deixei um recado final. Precisamos de mais pesquisadores, os alunos da graduação aí que estão presentes. Se tiver interesse, busque os grupos de pesquisa, é muito importante, porque todos aqueles que são pesquisadores hoje começaram pela iniciação científica lá na graduação, então busquem essa paixão também. E é isso. Está aí o meu e-mail, né, institucional. Você deixa aí um vendedor de peixe, porque o objetivo é a gente vender o nosso peixe sempre, né? E é isso. Muito obrigado. Tá bom? Parabéns, Carlos. Muito bacana, muito mesmo. Eu vou interromper a apresentação, ok? Sim, pode, sem problemas. Muito boa, parabéns, viu, pela apresentação, Carlos. Muito bacana. Fiquei realmente convencido aí dos benefícios da farinha de linhaça, do óleo de linhaça. Deixa eu ver as questões aqui. Vou fazer uma questão de Gil Luciano Guedes dos Santos. Professor Carlos, boa tarde. Gostaria de saber se a linhaça pode ser consumida por qualquer pessoa ou existe alguma restrição. Parabéns pela bela apresentação. Vai na lata aqui, ó. Embora seja uma rica fonte de ômega 3, tem alguns artigos que nós publicamos, que nós verificamos que o consumo, por muito tempo, poderia estar aumentando a expressão de GLUT4 no tecido adiposo e que poderia estar aumentando a área dos adipócitos, né? Com base nisso, eu escrevi artigo que eu mostrei para vocês, relacionando ômega 3 com coronavírus, no qual, nesse artigo, eu recomendo que alimentos fontes de ômega 3, como a linhaça, não sejam ofertadas para pacientes com Covid. Então, uma resposta bem próxima do nosso contexto atual, né? Bacana. Professor Gustavo, tem inscrição aí? Ô Carlos, parabéns, meu irmão. Muito bacana a quantidade de assuntos que perpassa o seu trabalho de pesquisa. Óleo de abacate, uva, enfim, não conhecia aqui o chá de insulina, né, que você chama, né? Muito, muito interessante. Vou ler tudo isso. A apresentação muito didática, muito rica também. E o que eu ia te falar é o seguinte, lidando com essa parte de extratos e óleos vegetais, existia uma polêmica muito grande sobre proporção ômega 3, ômega 6, para que a gente tivesse um nível ideal com perspectivas de um sistema imune mais caprichado, mais fortalecido. Geralmente, uma quantidade de ômega 3, que desce a quantidade de prostaglandinas 3, que tem um caráter imune, né, potencial de aumento do sistema imune maior, mas sempre uma proporção. E isso daí ainda é uma polêmica, ou as pessoas chegaram à conclusão que realmente é preferível ingerir ômega 3 e ponto, e ômega 6 ele vai dar origem a prostaglandinas de série 2, e isso vai ter um efeito deletério para o organismo. Como é que está o estado da arte nesse assunto?
Então, Gustavo, atualmente a nossa população, não brasileira, mas também mundial, ela está numa proporção de ômega 6 para 3 de 20 para 1, né? 20 de ômega 3 para 1 de 6, ômega 3. 20 de 6 para 1 de ômega 3, né? Ok. E isso se deve muito após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando a gente começou a ter maior oferta de óleo de soja, as pessoas passaram a consumir. Todo mundo aqui tem óleo de soja dentro de casa, né? Que é uma rica fonte de ômega 6. E junto com esse aumento do consumo de óleo de soja, aumentou também os casos de doenças cardiovasculares, né? Então, isso por si só já mostra como o excesso de ingestão de ômega 6 não é tão bem-vindo assim, né? É importante para a formação de ácido araquidônico, por exemplo, né? Não podemos negar, mas no seu excesso, ele impede a síntese das prostaglandinas de série 3, né? Que são oriundas do ácido alfa, do ômega 3, né? Então, hoje a gente está nessa proporção de 20 para 1. Se a gente pudesse aproximar ter uma proporção de 1 para 1, mas é muito difícil, principalmente em função dos alimentos industrializados, né, que são riquíssimas fontes, não somente de gordura da série ômega 6, mas também de gordura saturada e gordura trans também, né? Então, Essa sua orientação, Carlos, valeria então para a gente poder, na hora que, vamos supor que a gente compre o suplemento numa farmácia, a gente observar no rótulo que aqueles suplementos que misturam ômega 3 e ômega 6, a gente observar esse percentual, seria uma orientação que você daria como nutricionista? sim, seria muito importante observar a rotulagem. Se fosse possível comprar aqueles de óleo de peixe, né, seria até melhor, né, porque a concentração dos derivados do ômega 3 são maiores. Então, é muito importante a leitura desses rótulos, tá? Ok, meu irmão. Muito obrigado pela sua resposta. Nada. Muito obrigado pelas orientações também. Valeu mesmo. Ok. Inscrição do professor Givanildo. Olá, Carlos, tudo bem? Obrigado aí, parabéns pela apresentação. Eu estava vendo aqui você que vivia com a massa no laboratório, deve ter sentido o baque aí depois que chegou por aqui, né? Essa dificuldade que a gente tem de estar no laboratório, mas ainda bem que você tem encontrado saídas para ir manejando essa ausência, né, de infraestrutura para trabalhar naquilo que você tem se dedicado há bastante tempo. Formar pessoas leva tempo, né, e é um investimento grande. Seria bom que a gente pudesse sempre aproveitar muito o potencial, né, das pessoas. Mas acho que é ótimo que você tá conseguindo os pontos de saída aí para, enquanto a gente não consegue aí fazer com que o laboratório fique disponível para essas outras atividades. Carlos, eu queria dialogar um pouco, inclusive pegando esse gancho aí de Gustavo. Eu acho que a gente vive um momento complicado, inclusive tem um termo que o pessoal da nutrição usa bastante, essa nutrição funcional, eu particularmente não tenho gostado. Às vezes eu acho que a nutrição ela se aproxima um pouco, né, em alguns aspectos da pseudociência, alguma coisa assim, acho que é um local que acaba pisando muito lá. Né, porque existe muita informação, muita área de pesquisa que a gente sabe, mas ainda falta um conhecimento ainda grande, talvez, para a gente aplicar, sair da bancada para a aplicação clínica. Né, existe uma série de dificuldades nesse processo. Então, minha pergunta é mais ou menos nesse sentido. Digamos assim, existe, até você falou da ortorexia, o pessoal da dieta saudável e tudo, os suplementos, né? E aí você até falou do ômega 6, ácidos araquidônicos, então você tem o ômega 3, essas prostaciclinas são benéficas. Qual seria o risco, então, se a gente empanturrasse de ômega 3 aí, que eu não acho muito difícil, né? E aí até fazendo aquele paralelo lá, que acho que você já ouviu falar do óleo de Lorenzo, né? Lá daquele, tem um filme famoso, né? Manipulação dos ácidos graxos, é uma coisa que às vezes eu me pergunto, se daí a pouco a gente não vai também fazer um processo aí onde a gente pode ter impedimentos de processos fisiológicos também, né? Então, o ômega 6 é importante de estar presente lá. Como que a gente fica, né? Então, é nessa perspectiva que até, vamos dizer, na nutrição se fala muito, anti-inflamatório, pró-inflamatório, eu fico um pouco receoso dentro dessas perspectivas, que parece que a gente só vai ter que consumir um e não o outro,
E fora do processo industrial, é muito difícil você separar os dois, eles vão estar juntos. Né? Eu queria que você comentasse um pouco para a gente, e agradeço aí sua palestra, e desejo sorte aí na continuação dos trabalhos. Obrigado. Ok, Givanildo. Bom, em relação a esse termo, né, nutrição funcional, né, compostos bioativos, eu venho de um laboratório de nutrição experimental que a gente ficava um pouco o pé atrás em relação ao uso desses termos, né? Porque se a gente for se aprofundar no estudo dos alimentos, a gente vai ver que todos eles possuem compostos não nutricionais que têm seus benefícios para o nosso organismo. Se em algum momento eu falei a palavra nutrição funcional em relação à linhaça, eu cometi um erro de linguagem, tá, gente? Peço desculpa. Por quê? A todo momento, nós estamos avaliando se o ômega 3 presente no óleo de linhaça ou na linhaça, ele pode ser um composto bioativo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entra lá no site da Anvisa, a Anvisa tem uma lista de compostos bioativos, como, por exemplo, beta-caroteno, né, os prebióticos, os probióticos, mas o ômega 3 ele ainda não é um composto considerado bioativo, composto funcional, sob a luz da Anvisa. Por que é um alimento funcional? É o alimento que você pode consumir sem a necessidade de orientação médica ou nutricional. Então, você pode consumir à vontade, sem riscos à sua saúde. Então, quer dizer, o próprio posicionamento da Anvisa já ajuda a esclarecer a sua pergunta. Ela ainda não considera o ômega 3 como um composto bioativo. Por quê? Porque ela recomenda que mulheres, durante a gestação e lactação, elas tenham supervisão médica ou nutricional quando forem fazer uso de suplementos, por exemplo, de ômega 3 ou consumo de alimentos fontes de ômega 3. Então, em função disso, é um alimento que ainda requer estudos, né? Não somente a linhaça, mas as fontes de ômega 3 como um todo precisam de estudo para que a gente possa considerar eles como alimento funcional livre de prescrição médica ou nutricional. Tá? É mais ou menos essa a resposta aí. Tudo bem? A Sônia está aí, está presente na reunião. Oi, Sônia. Você quer ler a questão? Eu vou falar então, Léo. É porque eu estava preocupada com o tempo. Sônia vai falar de desmame precoce, que eu sei. Ó. Não, o seu orientador, junto com o meu orientador, criaram a área de nutrição na CAPES, né? Sabe? Né? Pois é. Não é pouca coisa, não. Primeiro, dar os parabéns, né, pela excelente apresentação, né, muito rica, muito dinâmica, né, e como eu coloquei no texto, porque eu pensava que não ia dar tempo de comentar, mas, assim, seu trabalho, né, sua apresentação inspira as colaborações que podem fazer um link entre tantas áreas distintas, né, da experimental, nutrição, clínica, e por aí vai, além dos aspectos biológicos, morfológicos e tudo mais, né, da anatomia, enfim, morfologia. Eu fiquei com a curiosidade, porque, para falar a verdade, eu desconheço, né, minha pergunta vai em relação ao período crítico de desenvolvimento lá do organismo, né, especialmente do sistema nervoso, se existe trabalhos ou alguma interação digamos, da linhaça, né, em relação ao sistema nervoso entérico, que é bem interessante a população nesse órgão, né, da nutrição ali, tão estudado. Um minutinho, vou projetar uma coisinha aqui para você, ó, se der tempo. Peraí, deixa eu procurar aqui. Fique à vontade, não se preocupe com o tempo. Que bom, peraí. Tem um artigo que ajuda a te responder um pouco isso. Um minutinho, deixa eu achar aqui. Peçanha. Porque se existe, é uma possibilidade de colaboração futura bem legal, né? Então, no futuro próximo. Eu não tenho tanta propriedade para falar de sistema nervoso, né? Mas a gente conseguiu publicar esse artigo aqui, ó, relacionado a desmame precoce, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Vê se projeta aí para vocês.
Tá vindo aqui. Projetou. Tá abrindo? Abriu? Estão vendo? Abriu sim. Então, quando a gente faz o bom do modelo experimental é que a gente avalia tudo, né? No ratinho, né? Então, o que acontece? O que a gente fazia? Quando a gente fez o trabalho de desmame precoce, ao final de 21 dias de idade e ao final de 60 dias de idade, nós, no momento do sacrifício, da eutanásia, a gente retirava o cérebro e pesava, botava ele na balança. Só isso, Sônia, só isso foi no artigo. O peso do cérebro, peso absoluto e peso relativo do cérebro desses filhotes. E aí, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Tá dando para ver aí? Quando esses animais eram desmamados precocemente, ó, a massa corporal era menor, como já mostrei, a massa absoluta do cérebro era menor e a massa relativa do cérebro era maior. Bom, essa massa do cérebro, massa relativa maior, vem de encontro com a teoria do cérebro econômico. Né? Então, quer dizer, quando o indivíduo é exposto à privação nutricional em fases críticas do desenvolvimento, alguns órgãos ocorre uma redistribuição dessa energia, desse nutriente, para preservar órgãos-alvos. Né? Então, a gente observou isso no aumento da massa do cérebro, e em outro artigo a gente observou um aumento da massa dos testículos desses animais. Né? E no momento que esses animais foram tratados com a farinha de linhaça, vocês podem observar que a massa relativa do cérebro dos animais tratados com a farinha de linhaça, ela se tornou semelhante ao do grupo controle. Então, a gente, com a farinha de linhaça, a gente conseguiu reverter os efeitos deletérios da programação metabólica. Você pode ver aqui que o rato que foi desmamado precocemente e continuou com e que não foi tratado, ele apresentou massa relativa maior aos 60 dias de idade. Então, eu só tenho como te responder em termos anatômicos, mas em termos comportamentais, seria uma possibilidade que a gente não conseguiu avançar, né? Que foi avaliar capacidade de memorização, capacidade de aquele open field, né? Labirinto, sim. Open field, labirinto, ver como é que estava as questões de aprendizado. Isso a gente ainda não pôde avançar. Mas não sei se ajudou a responder a pergunta aí, né? Ajuda sim, eu acho que assim, é uma seta, né, uma bússola apontando que deve existir, sim, relações bem interessantes, né? Porque o sistema nervoso é bem complexo e está presente e se adapta muito. Enfim, Obrigada. Nada. Até só falar para vocês que estão aí trabalhando e aí com óleo, com a parte de óleo, e a parte de óleos vegetais é uma área que a gente está desenvolvendo alguma coisa. Para 2021, a gente vai ter um cromatógrafo de gás com detector de massa operando para o UFRB, né? Então, isso vai ser muito legal para a gente poder ver composição e fazer um trabalho mais bacana. E o mais legal, Gustavo, que com certeza você vai ter muitas colaborações oriundas de outras universidades buscando o apoio aí de vocês, tá? Porque, com certeza, é um equipamento que abre possibilidades para muitos estudos, né? E muitas publicações também, né? É um grande gargalo em toda a região, tanto ele quanto o funcionamento sistemático do HPLC e do cromatógrafo a gás, que são dois equipamentos que estão projetados para funcionar 2021 de forma multiusuária. Isso, muito legal, Gustavo. Parabéns. Leandro, eu posso fazer só mais uma pergunta para o Carlos, que eu fiquei curioso, embora ele tenha dito sobre a Covid, que é um outro assunto e tudo mais, eu queria saber se esse tratamento, tecido adiposo, né, que foi relacionado ao tecido adiposo de pacientes ou de indivíduos, de indivíduos com a Covid-19, se eles conseguiram detectar qual era o momento da manifestação da doença, que uma das grandes polêmicas o tratamento ideal para diferentes fases e qual a terapêutica mais adequada nesse momento identificado. Você tem como só fazer um comentário se esses pacientes de Covid-19 do artigo que vocês trabalharam, ele estava em que momento da doença? Então, Gustavo, o foco do artigo, ele está no paciente crítico que está internado na unidade de terapia intensiva. Esse é o nosso foco.
tá bom? É o paciente mais grave da doença, não aquele assintomático, não. Todo o estudo ele foi focado no paciente crítico, tá? Ok, muito obrigado, Carlos. Entendi, meu irmão. Beleza, Tá? então. Uhum. Estou vendo aqui no chat, se não tivermos mais questões, a gente pode terminar, então. Ok. Queria agradecer, então, Carlos, pela brilhante apresentação. Foi muito bacana, passamos uma tarde aí muito boa com esses conhecimentos. Espero que tenha deixado todo o público aí que assistiu com mais vontade de saber, né, sobre todas essas questões aí envolvidas com o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória, né, pelas parcerias interinstitucionais, né, que você vem fazendo, e também com o Luiz Argolo, como você disse, e o frigorífico, com um trabalho aí expandido pela região aqui, né, de Santo Antônio, e também colaborando com a formação de alunos aí, de discentes. Parabéns aí pela apresentação. Queria agradecer, né, a sua disponibilidade e já aproveitar para divulgar o próximo seminário do professor Gustavo Amorim, no dia 25 desse mês, 25/11, o Gustavo vai falar um pouco sobre prospecção tecnológica, ferramenta na parceria universidade e empresa. E a gente vai começar a fazer a divulgação desses seminários aí nos próximos dias. Tá bom? Obrigado, então, Carlos. Obrigado, pessoal, a todos e todas aí pela atenção. Uma boa tarde e fiquem bem. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Leandro. Um abraço aí, gente.